Faltava ele. O ex-presidiário Lula disse em entrevista à France Presse que fica rezando para que o povo brasileiro escape desse genocídio de responsabilidade causado pelo presidente Jair Bolsonaro ao criticar as políticas do mandatário ante o avanço do novo coronavírus. Abro aspas. O governo transforma as pessoas que estão preocupadas com o coronavírus em inimigos. Então, não pode dar certo. Fecho aspas. Temos aqui um trecho da entrevista de Lula. E sou um homem, sabe, que crê em Deus, eu fico rezando para que o povo brasileiro escape desse genocídio de responsabilidade causada pelo Bolsonaro. Acho que, na minha opinião, o Bolsonaro tem cometido vários crimes de responsabilidade. Ele tem atentado contra a democracia. Ele tem atentado contra as instituições. Ele tem atentado contra o povo brasileiro porque ele não tem sequer respeito com as pessoas que morreram. Ele não tem respeito com as pessoas que estão contaminadas. Tudo isso faz mal para a democracia, Paulo. Tudo isso faz mal para a democracia e, por isso, eu acho que o Bolsonaro é um atentado à democracia, embora ele seja resultado da democracia. Deu para entender, Augusto, esse raciocínio? Ele é um atentado à democracia, mesmo vindo da democracia? Ele está dizendo que o Bolsonaro está falando em cadáveres, essas coisas todas. Então, o Lula, disso ele entende, porque ele fez comício no túmulo da mulher e explorou o cadáver da mulher. Chegou, inclusive, a responsabilizá-la pelas maracutaias que cometeu. O que é que se pode esperar de um homem que não sabe o que é o sentimento da vergonha? É um homem incapaz de sentir remorso e que atira qualquer parente, amigo ao lixo para se salvar. Agora, o que é que o Bolsonaro fez? Isso que eu quero dizer, ele disse que cometeu genocídio. Por quê? O Bolsonaro foi ele que disse que estava perto da perfeição, o sistema de saúde, como disse o Lula, um sistema de saúde que está detonado há tanto tempo. Por que o Lula fica elogiando o que ele fez na área de saúde e jamais deixou de recorrer ao hospital da rede particular, quando teve até gripe, ele trata lá? Quem é o Lula para dizer isso? O Bolsonaro deve explicações aos brasileiros, o Lula deve explicações à justiça. O Lula é um ladrão solto pelo Supremo. Que autoridade ele tem para falar sobre qualquer assunto? Ele tem que devolver o dinheiro. Ele tem que explicar as maracutaias em que ele se meteu até com o filho. Ele tem que explicar como é que o filho se transformou no único empresário do mundo que fez um negócio espetacularmente lucrativo durante a pandemia. Acaba de vender a Game Corp, que nasceu e cresceu graças aos favores que o Lula prestou aos empresários que doavam bilhões ao filho. E seus luletes, os amigos, que compraram o sítio, que ele dizia que não é dele. Então o Lula devia aproveitar a quarentena para ficar trancado em casa, para que ninguém lembre o que ele fez. Foi ele que disse que o sistema estava pronto. Foi ele que disse que quando ele passava na frente de uma dessas unidades aí de emergência, ele tinha vontade de se instalar lá, de se internar, de tão boas eram as acomodações. Aí ele corria para o Sírio-Libanês. Esse é o Lula. Zé Maria. Olha, Vitor, eu vou te falar uma história aqui. Essa crise é séria, o coronavírus é perigoso, surpreendeu o mundo, né, surpreendeu a comunidade científica, ele tem uma capacidade de infecção acima do normal e surpreendeu. Todo mundo sabe disso. Todos os sistemas de saúde do mundo, como Itália, França, Espanha, né, foram surpreendidos e ele derrotou a todos. Isso nós não temos dúvida disso. Agora, fazer política diante de uma situação dessa é muito grave. E isto é que é um genocida. É uma pessoa que, em vez de usar
a sua força política para amenizar e para unir-se ao governo que está mandando, que está gerindo, que foi eleito, fica mandando petardos. A Lula, eu não atribuo nenhuma condição moral, muito menos técnica, de fazer comentários assim. E de soltar ao ar, já acabou essa política de você soltar fragmentos no ar, falar genocídios, essas palavras fortes. Acho que ele não sabe o que é genocida. Lula não sabe o que é genocida, mas eu vou explicar. Genocida é quem rouba dinheiro público e permite, por exemplo, que a saúde estivesse como estava no início desse processo, não precisava a pandemia para mostrar que o sistema estava falido, sempre, né, por falta de investimentos. Por quê? Porque roubaram. A Polícia Federal já mostrou na Operação Sanguessuga de que houve roubo na saúde. Isso é ser genocida, né? E isso é que é você eliminar em massa, né? Lula não sabe o que é isso e não tem absolutamente nenhuma moral para fazer comentários desse tipo. Esse tipo de política que fica atacando sem mostrar realmente o que é, isso já passou, as pessoas não caem mais nessa conversa. Então, é isso que eu queria dizer. E o governo está certo, está se preocupando, é um grupo multidirecional, tem representantes do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça e do Ministério da Economia, exatamente porque esta crise pesada, quando ela passar, né, ela vai deixar sequelas graves na vida das pessoas. Aquilo que o general falou para o repórter pode parecer agressivo, mas é real demais. Estão reduzindo os salários. Isso, estão reduzindo os salários. E vai chegar a todos da iniciativa privada. Quando a empresa não tem oxigênio, ela não pode pagar salário. Isto é evidente demais, isso é uma conta de somar, né? O que eu assusto até agora é que o governo não tenha tomado providência com relação à mesma fatia vamos dizer, de solução para a folha de pagamento no serviço público. Nós vamos ter que debater isso, não tem outra saída. A arrecadação, Augusto, está caindo em 47%. A média em 2020 vai ser uma queda de 15%. E aí, como executar o orçamento, né? Ô, Vitor. Diga, Augusto. Eu queria completar aqui, porque os nossos ouvintes e espectadores sempre nos socorrem nessa hora quando algum malandro como o Lula tenta usar a desmemória do brasileiro. Está aqui. Ele mandou a capa da Veja, que saiu em 2009, durante a crise sanitária provocada pela H1N1, que a chamada da capa é uma frase do Lula que resume o que ele pensava disso e que ele aplicaria se estivesse no poder depois da chegada da pandemia do vírus chinês. Olha aqui. Uma gripe num cabra mofino, ele fica de cama. Num cabra macho, ele vai trabalhar e não perde uma hora de serviço. Esse é o Lula.